sou um filho amado de Deus, vencendo na sexualidade, na procrastinação, na ira, na compulsão. Meu nome é Ian. Eu amo 30 semanas. Minha vontade era poder fazer isso todo dia de manhã, né? Tem um monte de gente falando oi, tá? Tudo bem, vamos lá. Nós vamos seguir na nossa jornada, então, de recuperação. Durante as 5 semanas anteriores, nós estávamos ainda no primeiro passo, que era o passo de sair da negação, o passo de admitir. Cada um de nós começa a nossa jornada a partir do momento em que admite que precisamos de mudança. Só que só admitir não resolve. Tem um monte de gente por aí que reconhece. Aliás, se você for na cadeia, vai ter um monte de gente lá dizendo, matei mesmo. Resolve o problema? Não, ele admite que matou. Mas e aí? Não quer mudar nada. Então, você já passou desse passo, porque você está aqui. Só de você estar no 30 semanas, você já avançou na sua caminhada. Tem um monte de outras pessoas que deveriam estar aqui. Eu não estou dando indireta para ninguém. Para mim, na verdade, o 30 semanas funciona assim. Todo mundo tinha que estar aqui todo ano. Eu penso desse jeito. Meus filhos estão no 3º ciclo deles. Eles têm 7 e 8 anos de idade. É o 3º ciclo. Eles perguntaram, papai, nós vamos até quando? Eu falei, enquanto estiver debaixo do meu teto, todo ano. Quando vocês saírem debaixo da minha casa, vocês começam a resolver o que vocês querem. Então, tem uma boa caminhada para vocês no 30 semanas ainda. Mas eu explico para eles, eu falei, eu conheço o pai que eu sou, então é importante vocês estarem no 30 semanas todo ano. Só cuidado para não queimar o filme do papai lá nas partilhas, dá uma preservada. Mas o 30 semanas, para mim, realmente, brincadeiras à parte, é fantástico. É fantástico e é realmente importante. Aliás, eu estou aqui não só na condição de alguém que está ministrando sobre a sua vida, mas na condição de alguém que também está fazendo ciclo. Quando terminar a mensagem aqui, eu vou para o meu grupo de partilha, também abrir o meu coração lá, e tenho sido muito abençoado. Então, nós vamos para a segunda decisão hoje. Saímos, então, da decisão de admitir, vamos dar um passo a mais, confiar. Então, você pode abrir aí a sua apostila na página 73, página 73, e nós vamos seguindo em frente aqui. Decisão 2, confiar. Eu preciso confiar. Vamos falar isso juntos? 1, 2, 3. Eu preciso confiar. Gostei, olha, 30 semanas é um dos únicos lugares que não funciona só na segunda vez. Na primeira vez já foi bonito, parabéns. É isso aí. Eu preciso confiar. É uma decisão que cada um de nós precisa tomar. É uma decisão fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Se a decisão 1 já era difícil, a decisão 2 também vai na mesma linha. Decidir confiar é algo extremamente complicado. Em especial, quando você vem de uma história de frustrações. Pessoas deixaram você na mão, você tem algumas frustrações talvez até relacionadas com Deus, e essas frustrações são difíceis de serem admitidas porque admitirmos que temos frustrações em relação a Deus é pesado demais. Fica um negócio meio complicado para a gente aceitar, mas você pode ter. Não quer dizer que Deus errou, não é esse o ponto. Mas quer dizer que expectativas que você tinha não foram atendidas. Quer dizer que talvez você tenha imaginado algumas coisas e não aconteceram. Isso pode ter gerado frustração. O importante é você tomar decisão. Eu preciso confiar. 1 João 4,16 diz o seguinte: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, confiar no amor de Deus. Eu quero já nesse início falar algo muito importante para você. Nunca duvide das intenções de Deus. Nunca duvide das intenções de Deus. Por vezes não entendemos. Eu, particularmente, a maioria das vezes não entendo direitinho o que Deus está fazendo. Sou meio devagarzinho, às vezes, para entender algumas coisas. Mas a questão de entender ou não é o ponto. Em relação a Deus, a gente precisa tomar uma decisão. Eu confio. Eu acredito que Deus tem excelentes intenções a meu respeito, que Ele quer o meu bem. Eu entendendo ou não, Ele está fazendo algo em meu favor. Aliás, a Bíblia afirma exatamente isso. Sabemos que Deus age para o bem daqueles
que o amam. Quem ama a Deus aqui? Então, vou até dar o versículo completo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em tudo, Deus está agindo para o seu bem. Em tudo. A insanidade, ela tem sido definida como fazer a mesma coisa repetidas vezes, esperando resultados diferentes. Tem gente que todo início de ano faz a sua listinha do ano, sabe? Famosa. Esse ano aí começa. Só que quer alcançar aqueles resultados que nunca alcançou nos anos anteriores. Só que vai fazendo as mesmas coisas no ano novo. Qual que é a possibilidade de ter resultados diferentes? É insanidade, não é? Não dá. Se queremos ter resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. Você já entrou em uma estrada em que as pessoas no carro disseram, acho que estamos perdidos, ou não é melhor voltar? Em especial se você é homem, você já passou por isso com certeza. Homem tem uma necessidade de provar que sabe para onde está indo, né? Não tem a menor ideia, está perdidinho. Não, eu sei. Uns anos atrás eu estava em Salvador com meu pai, nem era casado ainda, então faz bastante tempo. Aí nós saímos para dar uma caminhada. Aí a gente vai, caminha, eu dou uma olhada para meu pai e falo, pai, você tem ideia de onde nós estamos? E aí ele fala a frase que traumatizou a minha vida. Ele falou bem assim, está tudo sob controle. Pense num negócio que eu tenho trauma. Hoje quando uma pessoa vira para mim e fala, pastor, fica tranquilo que está tudo sob controle. Meu cérebro interpreta assim, está tudo desandado. Está o caos. Não existe possibilidade de dar certo. É assim que meu cérebro interpreta. E aí a gente foi caminhando, e eu olhava para o meu pai. Meu pai gosta de caminhar, gosta de correr. Correu agora, alguns dias atrás, a meia maratona, 21 quilômetros. Eu caminhar 2 quilômetros já estou assim, deu, tá bom, vou parar por aqui. E aí eu lembro que eu olhava para o meu pai e falava, pai, e aí, cara? Eu falei, filho, tá tudo sob controle. Eu falei, pai, tá tudo bem, mas eu já estou cansado. Sob controle ou fora do controle, vamos voltar para a casa do tio. E ele falou, não, eu sei para onde a gente está indo. E aí daqui a pouco, na época ainda tinha orelhão, para você ver como é que o negócio era antigo, hein? Aí meu pai encontra um orelhão e ele vira para mim e pergunta bem assim, a pergunta que me fez ter certeza que a gente estava lascado, né? Ele bem assim, você sabe o telefone do seu tio? Ai, Jesus! Sei que no final das contas a gente conseguiu. Na verdade a gente não sabia o telefone do tio, mas a gente, depois de muito caminhar, conseguimos encontrar ali uma referência que nos fez voltar para o caminho correto, a gente chegou na casa do tio, mas aquela história me traumatizou. Então, se você, aliás, estiver servindo junto comigo em algum ministério, nunca fale para mim, está tudo sob controle, tá? Nunca fale, por favor. A vida é uma estrada que demanda de você algumas decisões diárias, para que você não se perca no caminho. Você tem que tomar decisões todo dia. Na verdade, toda hora você toma decisões. A principal é ouvir mais a Deus que os seus pensamentos de derrota, culpa ou ansiedade. Por exemplo, provavelmente algumas pessoas hoje, enquanto estavam vindo para cá, a sua mente estava dizendo para você bem assim, 5 semanas já que você está lá e nada mudou ainda, esse negócio não vai dar certo não, desiste. Tanta coisa que você podia estar fazendo agora à noite, para que ir mais uma vez para 30 semanas? Aí você vai ter que tomar uma decisão, você vai ouvir a sua mente ou vai ouvir o que Deus fala a seu respeito? É uma decisão. E não quer dizer que você tendo vencido uma vez, você nunca mais vai enfrentar essa luta. Nós o tempo inteiro precisamos lutar nessa questão, o tempo todo. A nossa mente, aliás, é um campo de batalha impressionante, impressionante. Por exemplo, você resolve tirar um tempo caprichado de oração. Naquele tempo, você vai lembrar a lista de supermercado, as coisas que você esqueceu de comprar, vai lembrar das contas, você nunca lembra aquele raio daquela conta. Todo mês você atrasa ela. Na hora da oração você lembra. Você lembra, vem na sua mente, amanhã é dia de pagar a conta. Aí começa aquela luta. E você vai precisar tomar decisões o tempo todo ali.
Porque se você permitir, aquele negócio consome você, sua oração foi sei lá para onde. O tempo todo, é no ambiente de trabalho, é em casa, seja onde for, você o tempo inteiro toma decisões. E você então precisa escolher o que você vai dar ouvidos, a quem você vai dar ouvidos. Quando estamos em uma região pequena, com fácil acesso, em pleno funcionamento do GPS, tudo se torna maravilhoso. Agora, imagine ao chegarmos a uma bifurcação sem termos todos os recursos necessários. O que fazer? Qual rota seguir? Por vezes nos encontramos neste mesmo dilema, na estrada da restauração de nossos relacionamentos. Precisamos escolher a melhor direção e o melhor em Deus para nós. E esse para mim é o grande ponto. Confiar em Deus implica em o tempo todo dizer: Deus, eu me submeto à sua vontade e não à minha. E não à minha. É tão lindo isso, que o próprio Jesus lutou nessa questão e venceu. Quando ele estava prestes a ir para a cruz, a mente de Jesus ali, humana, estava dizendo: sai fora desse negócio, vai doer com força. Vem muito sofrimento. Ao ponto de Jesus orar dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Particularmente para mim, essa oração de Jesus foi a oração que mais expressou a humanidade dele. Ele estava lutando ali. Tinha uma batalha gigante dentro dele. E ele expressa aquilo para Deus. Mas ele fala: Deus, apesar de eu estar com essa luta, eu não quero fazer a minha vontade, não. Quero fazer a sua. Essa é uma chave para mim e para você. Você pode colocar diante de Deus as suas crises, suas lutas, suas batalhas, mas sempre dizendo: Deus, apesar disso, que seja feita a sua vontade e não a minha. Você já andou por um lugar desconhecido, sem ter a real noção de quando chegaria ao seu destino? Ainda por cima, carregando uma mochila pesada? Meus primeiros anos de casamento, aproveitei para fazer aquelas viagens que a gente sabia que com filhos depois não daria para fazer. Eu e a Jo, a gente sempre gostou de aventuras. Então, uma das viagens que marcou essa fase nossa da vida foi um mochilão que a gente fez lá na Ilha do Mel, no Paraná. Aliás, aconselho quem puder ir para lá, vai. O lugar lindo. A gente foi até Curitiba, desceu de trem, comemos barreado em Morretes. Eu sei que você provavelmente está sem jantar, mas Deus te abençoe. Lida com isso aí. Depois a gente desceu de ônibus até Paranaguá, pegamos um barco para a Ilha do Mel. E eu sou homem, sempre fui homem, sou homem. Bem resolvido, então, eu virava para a Ju e falava assim: ó, Shaquia, eu sei para onde a gente está indo. Lá é trilha para tudo quanto é lado, né? O rapaz explicou para a gente uma trilha para chegar numa caverna e tal. E eu falei: é por aqui o caminho. Ele falou que a gente vai chegar numa praia, vai ter umas pedras que não são muito grandes, dá para a gente atravessar, a gente vai atravessar as pedras e vai caminhar mais um pouco, vai chegar na caverna. Vem comigo. Ei, vai na minha, tamo junto. E a gente foi andando. A gente chegou numa praia, tinha umas pedras, falei: aí ó, pedra, praia, tá tudo certo, falando. Aí a gente começou a subir as pedras, só que o grau de dificuldade para passar as pedras foi aumentando. Aí eu já fiquei com raiva do cara. A gente nunca admite que o problema é nosso, né? Falei: ô mentiroso. Falou que eram umas pedrinhas fáceis, só dificuldade. Estava eu ajudando a Ju, puxando ela e tal. Uma confusão. Resumindo a história aqui, daqui a pouco a gente está num penhasco, o mar está batendo, agitado nas pedras, a gente está uns 15, 20 metros de altura, andando abaixado assim, que se a gente levantasse, a gente caía dentro do mar. E eu estou ainda avaliando se era fácil ou difícil passar por aquelas pedrinhas. Eu ainda estava em dúvida. A Ju já chorando do meu lado, falei: nós vamos morrer, cara, nós vamos morrer. E aí eu finalmente entendi que não era as pedrinhas, que a gente estava perdido. Aí eu falei: então vamos atravessar pelo outro lado desse morro aqui, a gente volta e tudo bem, tá tudo errado. E eu lembro que tinha uns cactos, uns negócios, a gente se rasgou todo. E um fato marcante naquela viagem foi que teve uma hora que a gente chegou num lugar, tinha uns ovinhos assim, e aí passou um urubu voando. E aí eu entendi que era um ninho de urubu. E eu olhei para ele e falei: bem, assim, eu estou vivo ainda, ô bicho. Não vem pro meu lado não, que eu não sou carniça, não. Depois a gente voltou,
de onde nós saímos, e o cara falou, cara, nesse lugar na trilha, você pegou a esquerda, eu falei que era a direita. Senti uma primeira vontade de matar, não posso nem falar tudo que eu pensei naquele momento. A gente voltou pela trilha, pegou a da direita. Gente, a nossa pedrinha desse tamanho para passar, nossa. Mas sabe que eu aprendi muito. Eu nem vou contar o resto dessa viagem, deixa pra lá, vai. Me perdi de novo na trilha seguinte. Eu tenho a capacidade de me perder 2 vezes na trilha no mesmo. Tudo bem, deixa pra lá. Se algum dia eu chamar você para fazer trilha, dá uma boa refletida se vale a pena. Mas aquele dia me ensinou muita coisa, muita coisa, muita coisa. Sabe por quê? Brincadeiras à parte, mais uma vez. Mas às vezes a gente toma decisões erradas e no início a decisão errada ela é até pequena. Ela é até pequena. Mas a gente vai seguindo pelo caminho e a gente, em vez de admitir que erramos e voltar de onde nós estávamos para poder pegar um caminho melhor, o caminho correto, a gente insiste porque nós temos a necessidade de provar que nós estamos certos. E é interessante que algumas vezes nessa caminhada, Deus ele dá sinais muito claros, e é quase como se a gente falasse assim, Deus, nesse assunto aqui eu sei mais que o Senhor. É quase como se disséssemos assim, Deus, vamos inverter o negócio, não sou eu que tenho que confiar no Senhor, não, é o Senhor que tem que confiar em mim. Confia em mim que eu estou no controle, que eu sei o que eu estou fazendo. Já passou por isso? Só que é muito difícil para a gente admitir isso. Sabe, Deus ele não tem prazer em nos ver quebrando a cara. Nenhum prazer nisso. Nenhum. Só que como um pai amoroso, ele permite que nós tomemos decisões erradas, até por uma questão didática. A grande maioria de nós está aqui buscando a Deus porque quebrou a cara, tomou decisões ruins e finalmente entendeu que não dá conta. Talvez, se Deus tivesse te poupado dessa dificuldade, nem aqui você estaria. Estava na cozinha uma vez cozinhando, meu filho veio, eu falei, lindão, tem panela quente aqui, cuidado. Saiu, voltou, falei, lindão, tem panela quente, cuidado. 3 vezes. Virei as costas, ouvi o barulhinho. Tss. Eu berro, né, em seguida. Eu falei 3 vezes, mas ele quis botar o dedinho na panela. A pergunta é, alguma vez mais ele colocou o dedinho na panela? Nunca mais. Por causa do que eu disse? Não. Porque ele lembra da dor que ele sentiu. Ele podia ter decidido confiar e não precisava ter passado por aquilo. Mas graças a Deus, que mesmo depois de ter passado, ele aprendeu e decidiu não fazer de novo. Porque alguns de nós, mesmo depois da dor, continua dizendo, Deus, confia em mim que eu sei o que eu estou fazendo. O ponto aqui essa noite, gente, é o seguinte, precisamos decidir de uma vez por todas confiar em Deus. Porque, na verdade, só Ele sabe o que está fazendo. Só Ele. A Bianca terminou com o meu texto bíblico favorito. Deus falando ali em Jeremias 29:11. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Eu que conheço os planos que tenho para vocês. Então, uma pergunta para reflexão aí. Você tem alguma dúvida sobre qual caminho a seguir? Se você tem dúvidas, marque sim. Tá? Se não tem dúvidas, marque não. A resposta certa é sim, te ajudando. Ao se deparar com uma decisão importante, primeiro, vamos aos pontos aí. Escolha ouvir a opinião de Deus. Esse é o primeiro ponto. Tem uma decisão importante para tomar? Então, primeiro, escolha ouvir a opinião de Deus. Gente, é impressionante como nós temos a capacidade de, diante de uma decisão importante, ligar para uma pessoa conhecida, procurar alguém, mandar mensagem, fazer um monte de coisa. Aí lá para frente a gente lembra, vou orar também. Enquanto a primeira coisa que a gente devia fazer era orar. Até porque
Provavelmente você consultou algumas pessoas que, se você tivesse orado, Deus não tinha nem permitido você consultar. Porque em vez de ajudar, só atrapalharam. Até nisso a gente precisa de Deus, gente. Deus tem uma decisão importante para tomar, o Senhor sabe. Mas eu quero bater um papo aqui contigo sobre isso. Que decisão? Qual é a escolha que eu preciso fazer, Deus? Tem alguém que eu posso procurar que é instrumento do Senhor para me ajudar? E aí Deus vai te conduzindo. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Não se apoie em seu entendimento. Eu já conheço. Não, essa área aqui eu domino. Mesmo assim, pergunte para Deus. Mesmo assim. Eu gosto demais. Davi vai para uma batalha. Aí ele consulta a Deus. Deus, como é que eu vou enfrentar essa batalha? Aí Deus fala, olha, essa aqui é a estratégia. Davi vai e vence a batalha. Depois, o exército inimigo está reunido no mesmo lugar, o cenário é o mesmo. Davi podia ter virado e falado bem assim, já sei a estratégia. Deus já me falou, então é só eu fazer isso aqui, pum, deu certo. Só que Davi, ele vai e consulta a Deus novamente. Sabe o que Deus fala para ele? Davi, agora mudou a estratégia, agora nós vamos ganhar, mas de um jeito diferente, agora a estratégia é outra. Qual que é o resultado final? Davi vence novamente. O mesmo cenário, estratégias diferentes nas duas situações. Escolha ouvir a opinião de Deus. Precisamos ficar atentos e distinguir qual voz estamos ouvindo. Sabe, neste exato momento nós temos várias ondas de rádio nesse ambiente aqui que nós não estamos conseguindo enxergar. Mas se tivéssemos um aparelho de rádio aqui e fôssemos sintonizando, quando colocássemos lá na sintonia correta, nós iríamos ouvir o que aquela estação de rádio está emitindo. Nós temos várias opções aqui hoje de rádios. Nós teríamos que escolher qual nós queremos ouvir. A nossa vida funciona exatamente desse jeito. O tempo inteiro tem muito som, muito barulho, muitas vozes. E você tem que aprender a distinguir a voz de Deus no meio disso tudo. Porque Deus, Ele está falando contigo. Ele está disponível. A voz de Deus nos ajuda a fazer a coisa certa, que nem sempre é a mais fácil, porém nos leva a reconhecer nossas fraquezas, isso de maneira amorosa, para que possamos trocar pela força dele. Não nos tornamos derrotados pelo reconhecimento de uma fraqueza, mas sim quando permanecemos nela de forma negligente. Paulo, aliás, vai dizer o seguinte: quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Uma pergunta para você: o que Jesus está falando com você? O que Jesus tem falado com você? Essa tem sido a pergunta da minha vida o tempo todo. Eu tenho aprendido a me perguntar isso. E tenho aprendido a ajudar outras pessoas a se fazerem essa pergunta. Pastor, eu preciso de um direcionamento. Ok, o que Jesus está falando com você neste momento? Sabe o que eu tenho percebido? A maioria das pessoas que vem conversar pedindo um direcionamento, o que elas precisavam era parar para ouvir a voz de Jesus. A maioria dos aconselhamentos que eu tenho feito não terminam com um direcionamento meu para a pessoa. Terminam com um direcionamento de Jesus direto para a pessoa. E eu só ajudando a pessoa a ouvir a voz de Jesus. Porque eu sei muito bem o meu lugar. Jesus tem muito mais a dizer do que eu, mas muito, muito mais. Segundo, consulte sempre pessoas mais experientes na fé. Consulte sempre pessoas mais experientes na fé. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Eclesiastes 4:9. Aliás, depois você pode até continuar lendo os próximos versículos de Eclesiastes, que vão completar esse pensamento.
Mas é importante, gente, procurarmos pessoas mais experientes na fé. É lindo que Deus te colocou numa comunidade com tantas pessoas apaixonadas por Ele que podem te ajudar. Aliás, é muito bom você estar aqui no 30 Semanas. Esse é um ambiente terapêutico, lindo demais. Pessoas querendo a sua cura, querendo a sua recuperação, em busca de um alvo, de um objetivo comum, igual ao seu, caminhando numa mesma direção, abrindo o seu coração, partilhando, e você sendo também ministrado dessa forma, e sendo encorajado, e semana após semana recebendo algo novo da parte de Deus, ouvindo testemunhos, ouvindo mensagens, e recebendo estratégias novas da parte do Pai. Eu tenho certeza, hoje você já é melhor do que a maneira como você começou essa jornada. E para honra e glória de Deus, você vai terminar ainda muito, muito, muito melhor. Muito melhor. É importante termos pessoas mais experientes na fé, nos ajudando. É importante procurarmos essas pessoas. Um dos nossos pilares aqui no 30 Semanas é o confidente. Se você ainda não tem o seu, é muito importante que rapidamente você escolha o seu confidente, acerte com ele e comecem essa jornada junto. Porque vai ter momentos em que você vai sentir vontade de desistir. Vai ter momentos em que você não vai querer dar o próximo passo, porque é muito dolorido, muito difícil. O confidente vai te ajudar a seguir em frente, vai te encorajar, vai te ajudar a dar mais um passo, a insistir um pouco mais. Então é muito importante termos companhia de pessoas mais maduras na fé. Você já achou o seu confidente? Você precisa de alguém mais experiente para o acompanhar, pontuar as áreas que você não consegue enxergar e ajudar na escrita da história da sua vida. Por exemplo, eu ia fazer o 30 Semanas esse ano de ira. Estava resolvido. Falei, não, vou para o grupo de ira. Estou precisando tratar a minha ira. Eu achei que eu estava resolvido, mas esse início de ano me mostrou que tem algumas coisas para melhorar. Aí eu fui conversar com a minha esposa. Minha esposa é apaixonada por Jesus, ela me ama. E eu falei, bom, eu vou conversar com a minha esposa, vou falar com ela, vou para 30 Semanas e tal. E aí eu falei com ela, falei, olha, eu vou para 30 Semanas, eu quero fazer o grupo de ira e tal. Ela falou, que legal, mas você não acha melhor fazer o de procrastinação? Me veio alguns pensamentos na hora. Por exemplo, minha ira naquele momento... Aí o Espírito Santo falou comigo, também lembrei da Lei Maria da Penha, veio tudo junto ali no pacote. E aí falei, procrastinação. Vamos lá. Você tem alguma dificuldade em confiar em outras pessoas? Anote aí, sim ou não? Terceiro, separe um tempo para realizar exames diários. Separe um tempo para realizar exames diários. Lamentações 3:40 diz o seguinte: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. É muito importante, quando estamos conversando sobre confiar em Deus, na presença de Deus, fazermos exames pessoais, diários. Gente, não dá para ir vivendo um dia após o outro somente. Vai vivendo, atropelando as coisas, sem fazer avaliações, sem olhar como é que foi o seu dia, o que deu certo, o que deu errado, quais foram os gatilhos para você naquele dia, talvez tomar uma decisão ruim, seguir por um caminho que não era o caminho que você gostaria de ter trilhado. É importante fazer exames pessoais. Algumas perguntas: o que fiz de bom? Em que áreas cometi erros? Eu disse ou fiz qualquer coisa que tenha magoado alguém? Devo reparações a alguém? O que aprendi com os meus erros? Demonstrei meu amor pelos outros? Agi de maneira áspera com alguém? Alguém me fez algo que me deixou triste, decepcionado ou furioso? Tive alguma parcela de responsabilidade? É importante essa pergunta aqui, em especial para os codependentes. Se você não faz essa pergunta aqui, todas as anteriores você vai achar que fez alguma coisa. Todas assim, eu fiz alguma coisa. Mesmo que alguém tenha feito contra você, você está lá achando que ela fez porque você fez alguma coisa antes e tal. Então é importante
fazer uma avaliação sincera. Realmente tive alguma parcela de erro, de responsabilidade? Foi evidente minha alegria em me relacionar com Deus? Devo algum pedido de perdão a alguém? Cumprir com a palavra empenhada? Agir com gentileza e autocontrole? Algumas dicas aqui. Mantenha um diário. Comece escrevendo algo pelo qual esteja grato, pelo que esteja grato. Lembrando sempre o seguinte, gente, isso aqui é uma chave também para a vida cristã. Nossa vida começa na abundância, tá? Eu vou repetir, a nossa vida começa na abundância. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tá? Em especial, para nós que estamos fazendo o ciclo do 30 semanas, é fundamental a gente se lembrar disso. Senão a gente tende só para as coisas ruins. Não, nossa vida começa na abundância. Procure comportamentos errados, reincidentes. Depois que você expressou gratidão, que você reconheceu um monte de coisas boas que aconteceram, aí sim, procure comportamentos errados, reincidentes. Ore e compartilhe com seu confidente. E lembre-se, equilíbrio sempre. Uma reflexão. Respondi com honestidade as perguntas acima. Qual passo quero tomar agora? Pinte aí o círculo que você quer dar um passo. Último, letra D, escolha sempre a direção da liberdade. Escolha sempre a direção da liberdade. Aliás, vamos falar isso junto, você vai colocar isso na primeira pessoa. Eu escolho sempre a direção da liberdade, ok? 1, 2, 3. Eu escolho sempre a direção da liberdade. É isso aí. É isso aí. O tempo todo nós temos que escolher a direção da liberdade. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Jesus te libertou para a liberdade. Para a liberdade. Deus escolheu o caminho do amor, da liberdade, da responsabilidade. Ele poderia escolher o caminho da tirania, da autocracia, impondo de forma impessoal sua santa, boa e perfeita vontade. Aliás, eu confesso para você, algumas vezes eu já orei para Deus falando bem assim, Deus, esquece esse negócio de livre-arbítrio, esquece, me obriga a fazer tua vontade, eu não quero mais escolher não, eu sou ruim desse negócio, me obriga! Quem já fez essa oração? Eu já fiz. Já briguei com Deus, falei, Deus, esse negócio de livre-arbítrio só atrapalha. Mas aí Deus sempre traz uma outra perspectiva, né? Sempre traz. Ele decidiu antes da fundação do mundo dar a seus filhos a oportunidade e felicidade da escolha. E esse ponto aqui é fundamental. O livre-arbítrio ele traz junto uma felicidade. Você faz algo bom não porque você era obrigado a fazer, mas porque você escolhe fazer. Ah, é uma delícia isso aí. É uma delícia. Deus, ele te dá a oportunidade de escolher. Ele quer que você escolha certo. E isso gera prazer dentro de você. As escolhas nossas e dos outros é que formam o cenário da nossa vida. E apesar disso, Deus está perto para ajudar. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 7:22. Aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Então nós somos chamados para a liberdade. E essa liberdade também implica em nos colocarmos debaixo da vontade de Deus, dizendo, eu me rendo a ti. Eu escolho fazer a tua vontade. Abra o seu coração para o agir do Espírito Santo. Esteja sensível para a direção que ele aponta, pois este com certeza é um caminho de restauração e recomeço. Então, mais uma reflexão. Quem deve dar o próximo passo para a sua restauração? Deus, você mesmo ou outros? Não vou falar que a resposta do meio é a correta, tá bom? Você escolhe uma das três. Deus, você mesmo ou outros? Fechando aqui, confiar é um processo, é um esforço diário, até que você recrie o ambiente de confiança que todos merecem, acima de tudo, você mesmo e Deus. Então é importante, gente, a questão da confiança é muito importante. Confiar em você pode ser ao mesmo tempo uma armadilha e uma bênção,
Pois confiança demais em nós mesmos produz orgulho, mas confiança nenhuma em nós menospreza a obra que o Espírito Santo já realizou em nós, nos transformando e nos fazendo mais parecidos com Jesus dia a dia. Confie que Deus já o transformou. Sim, você ainda não está completo, mas Ele continuará a obra que Ele começou. Você precisa ter uma visão equilibrada de si mesmo. Aliás, Paulo fala isso com todas as palavras. Ele diz que cada um tem uma visão equilibrada a respeito de si mesmo. Nem a menos, nem a mais. Agora, o próprio Deus, Ele diz que existe um potencial muito grande dentro de você, que Ele mesmo deu, e Ele confia que você fará grandes coisas. Grandes coisas. Deus encontra Gideão, ali o texto diz que o anjo do Senhor encontra Gideão, ele saúda Gideão desse jeito: olá, poderoso guerreiro. Gideão escondido, morrendo de medo. Fico pensando, Gideão olhando para o anjo falou bem assim: aonde? Você está cumprimentando quem? Tem outro ser aqui? Porque eu estou escondido aqui, né? Aliás, aproveitando sua deixa, anjo. Para os nossos antepassados você fez um monte de coisa, agora para a gente está uma miséria generalizada, né? Que bom que você apareceu aqui, que eu tenho uma lista de reclamação. Já começa que sim a conversa de Gideão com o anjo, na versão corrigida e atualizada pelo Ian. Só que aí o anjo diz para Gideão desse jeito: com a força que você tem, vai e liberte o meu povo. Deus não fala com a força que eu tenho. Ali para Gideão Deus fala com a força que você tem. Sabe o que Deus está falando? Gideão, fui eu que te criei, cara. Eu sei o que eu coloquei dentro de você. Gideão, foi para esse momento que você foi criado, cara. A sua história de vida chega no ápice agora, é neste momento. Você vai libertar o meu povo com a força que eu já te dei lá atrás. Então, com a força que você tem, vá e liberte o meu povo. Você precisa ter uma visão equilibrada de si mesmo. Você não pode se achar o supra-sumo, mas também não pode se achar o nada. Deus, Ele colocou um potencial muito grande dentro de você. O 30 Semanas vai te ajudar a colocar esse potencial para fora. Eu fico pensando o potencial nuclear que tem aqui nessa noite. Se esse time reunido aqui decide viver confiando plenamente em Deus, permitindo a cura e a restauração de Deus e deixando o potencial que Deus já colocou na sua vida vir à tona, gente, a gente muda o Brasil, cara. Alguns não entenderam, mas tudo bem, com o passar das semanas vai entendendo, sem problema não. Tem muita coisa de Deus dentro de você, muita. E esse tempo de cura tem a ver com trazer à tona também esse potencial todo que está dentro de você. Eu tenho muita expectativa do que Deus vai fazer na sua vida. E eu tenho muita expectativa do que você vai fazer para Deus. É lindo demais. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Escolha o caminho que o leva a Jesus. Seja inundado por seu amor e transmita isso aos outros. Esta, com certeza, é uma grande escolha em todos os dias da sua vida.